desanima. A gente junta e vai pra cima. Somos imparáveis. Desafio nenhum nos desanima. A gente junta e vai pra cima. Somos imparáveis. Desafio nenhum nos desanima. A gente junta e vai pra cima. Somos imparáveis. Desafio nenhum nos desanima. A gente junta e vai pra cima. Somos imparáveis. Fala, Caroline Marques! Fala, Lazito, boa noite. Boa pra noite, todos internautas. que estão nos acompanhando. Carol, agora o Igor levantou uma aí que deu saudades, né? Ele Ele falou, mandou um Somos Somos Imparáveis. imparáveis, aí eu já comecei a cantar A música veio na cabeça, né? Desafio nenhum nos desanima. A gente Junta e vai pra cima. Somos imparáveis. Podemos cantar o Agora restante. vamos fazer a entrevista. Bota o pezinho no chão, né? Que a gente tá no podcast. E hoje, Carol? Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial para mim, tenho certeza que para vocês também. E o Alan vai conhecer porque ele ainda não conhece. Acabei de conhecer, fui apresentado. É uma grande amiga, mãe, esposa. Ela tem um trabalho, um grupo maravilhoso também. E ela vai contar tudo para vocês. Minha querida amiga Janaína Ventura. Janaína Ventura, Seja boa noite, bem-vinda. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Tá sendo Eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite maravilhosa aqui, Com né? certeza, com certeza. lá. Obrigado você pela disposição de estar aqui com a gente, né? Quem dá o Imagina. tempo da pessoa estar aqui com a gente é muito valoroso. Imagina, eu que agradeço. Janaína, a Carol já te conhece aí há pouco tempo, né? Pouco, não tem muitos anos, amiga, por favor. Um pouquinho, tipo uns 5, 6 anos. Quando nós idade, estávamos- quando Quando tínhamos. estávamos no pré, viu? Não tem muito Sim, tempo. não Era tem parquinho, muito. Carol, que pré. Era Era pré. parquinho. Nossa, 5 anos era parquinho amiga. naquela época. Era. Então, Naquela era época isso mesmo. pesou, hein? eu tava no parquinho, ó. Agora eu já não tô mais no parquinho, eu tô aqui no podcast, tá bom? Muito bem. Olha como evoluímos, Viu? amiga. Saímos do amor. parquinho, agora estamos aqui. Sensacional. Mas faz pouco tempo, não faz muito. Não. Mas eu posso então já fazer a pergunta de curioso? Pode, né? Você é muito curioso, sempre. Eu sempre, acabei de sempre. conhecer, quero saber, né? É casada. Não, sei. Tá? Confusão sua. Tudo pra ela tem relacionamento, né, Igor? Não tem jeito. Ninguém bateu na porta ainda. Janaína, a gente Oi. até estava batendo um papo rápido aqui Sim. e aí queria saber qual a sua deficiência, exatamente pelo fato dela não ser visível. Sim, sim. Minha deficiência, na verdade, ela foi adquirida quando eu tinha de 9 para 10 anos, né? Eu tive uma artrose degenerativa de quadril. Afetou meu quadril direito, na verdade, e eu fui descobrir após anos que foi algo bacteriano.
Então, na época, eu tive uma gripe muito forte. Essa bactéria, ela começou a caminhar pelo meu organismo, ela se alojou no meu quadril e destruiu minha cartilagem. Mas na época não foi diagnosticado assim com muita certeza, sabe? Então falava de um vírus, enfim, mas demorou anos assim para fechar um diagnóstico. Mas por causa da gripe, não tem o nome da bactéria correta. Então Não. ela só se encadeou por causa da gripe mesmo. Isso. Na verdade, Ela os se alojou no antibióticos quadril. isso. Os antibióticos que eu tomava na época, eles não acabaram com essa bactéria, né, Sabe o então que me impressiona? É incrível, eu devia fazer uma estatística sobre deficiências geradas por gripe. Por Porque a gripe. gente tem um amigo que ficou com lesão na medula, sim, tipo, tem várias coisas que foram ocasionadas sim, por gripe, e eu não sei se existe esse tipo de estatística. com certeza não, Não. Que com curioso certeza agora. não. Você sabe que eu fiz a minha pós na ACD e quando eu cheguei com essa informação, assim, todo mundo ficou Ah, então boquiaberto. nós vamos falar de pós-ATD, mas volta na sua Vamos situando aqui deficiência o lá. passado. Então, e aí eu tive essa descoberta, na verdade foi até aí que eu e Carol mudou a nossa vida, porque foi na mesma época. Então vocês conheciam, você não era deficiente ainda. Não, Só a Carol. Não. Não, nenhuma porque de tinha nós. 9 anos também. Isso. Foi Caramba! assim, Nós muito voltamos Foi de junto? férias, nós voltamos de férias as duas de Gente. cadeira de rodas. Não, Tô mentira. falando sério. Caramba. É. Impressiona, né? A nossa história é muito louca, né, É. Na amiga? mesma idade, na mesma Na época. mesma época. Tudo igual. A gente não se falou Gente. nas férias, a gente sempre se falava nas férias. E de repente chega as duas ali no estacionamento dos professores de cadeira de rodas. Gente. A reação foi uma olhar para outra e começar a dar risada, porque nós éramos Não, se vocês não crianças. sabiam, Não. Não, se souberam só ali na hora. ali na hora. E nós éramos crianças, né? Ainda não tinha esse peso, né? Do que a gente passaria dali para Sim. frente. Não tem como, né? Não. Então a gente uma olhou para outra e começou a dar risada, tipo assim, o que aconteceu com você? O que aconteceu com Estamos as duas você? de cadeira. A gente não sabia o que era, realmente o que era deficiência. Sim. Estava começando a vida de uma forma diferente. Nossa, Sim. coisa, né? Destino. E ali começou o nosso desafio. A Carol eu já sei, mas pra você, como que foi isso? A escola não tinha acessibilidade, né? Explica tudo. Nenhuma. A gente Qual que era a estudava no escola, SESI. Ah, no No SESI. SESI de São 416. Bernardo. Nossa. E aí, assim, hoje até mudou a frente, né, Carol? Antes era Mudaram. uma escadaria logo na entrada, assim, né? E Ainda para bem ir que tem lei pra isso, né? Senão ia estar até hoje. E para ir para salas, assim, era só escadaria, né? Então, tanto que os professores pegavam a Carol no colo, né? E eles tentavam ter esse mesmo. Mas quando eles. Aí começa o desafio, né, Carol? É, assim, quando a gente chegou na escola, os professores, eu estava na 5ª série. E aí, os professores pegaram os meninos do 8º ano, sempre eram os do 8º. Vocês vão levar a Carol, vão carregar a Carol. E eles amavam, porque assim, não precisava podia atrasar para entrar na sala. Então, eles amavam carregar. Era o momento. Era o momento. Carregar a Carol era um momento. É porque carregar a Carol. Então, aí da Jana era diferente. Comigo era diferente, porque o que acontece? Teve uma reunião na época, né? E foi passada para os pais a condição, né? Até porque Por que você se tornou? tinham 2 pessoas e tal, e eu acho que isso acabou me afetando de uma forma negativa. Porque é aquilo que a gente estava falando, a falta de informação, né? Preconceito da burrice. Isso. Você busca informação, né? É isso. E aí, o que acontece? Os olhares eram diferentes, tanto para mim como para Carol. Então, assim, às vezes eu esbarrava em um aluno, aquele aluno já saía correndo para lavar a mão, sabe? Eram essas questões. Então, eu sofria a exclusão na pele, assim, sabe? Aquela coisa doída. A única que não me excluía era a Era eu. Carol. Assim, Sim. é uma coisa assim até interessante falar, porque as duas estavam na cadeira de rodas, na mesma sala, tudo junto. Só que eu era muito querida, muito acolhida, e assim, o pessoal brigava, porque só podia ficar uma pessoa na hora do intervalo, do lanche, lá em cima comigo. E as meninas brigavam porque elas queriam ficar comigo lá em cima. E com a Jana, não. Ninguém queria esse contato com a Jana, não preconceito. queria. Por causa de um contágio que poderia deixar as Sim. pessoas na cadeira de rodas também. Olha que Sim. ignorância, né? Em Sim. vez de se informar. E Por aí eu muito tempo tive isso?
Muito tempo, o tempo em que eu estava no SESI, assim, as coisas foram melhorando, né, mas Depois você eu começou a andar de porque, muleta. assim, eu tive um processo de voltar a andar, Sim. né, então eu entrei de muletas, aí ou de muletas não, de cadeira de rodas, passou uns anos muletas e depois sem nada. Então eu acho que quando foi evoluindo, né, isso, assim, de me verem andando sem Sem nada equipamentos, e ver, né? assim, realmente não foi algo tão grave, né, enfim, né, Aí tudo bem, a né? aceitação foi melhorando, mas nisso eu já estava quase para me formar, né, assim, porque o tempo passa, Você né. fez reabilitação, então? Fiz, eu fazia fisioterapia, era de manhã, tarde e noite, aquela coisa louca, né, e os meus pais, assim, eu digo que graças aos meus pais, assim, hoje eu tenho todo o benefício do Estrutura. meu corpo, enfim, né, porque eu não sei se eles não valorizassem, se eles não tivessem esse olhar Se comigo, não como tivesse seria insistido hoje, em tanta né. terapia, né? Porque aí provavelmente teria Sim, atrofiado, né? E não ter sim. evoluído, né? E, querendo ou não, até o meu ortopedista ele falava que eu arrumei um jeito de eu deambular, né, andar ali, de uma forma que as pessoas não viam que eu tinha a marcha manca, sabe, aquela coisa de andar Você tem? mancando? É Tenho. que um pouco você levantou aqui, eu não vi. O Igor Eu também não. disfarço muito bem, mas assim, quando eu tô com dor, assim, Ah, mas aí com dor obviamente você é qualquer entrega, um. né, aí você entrega. Mas assim, isso meu ortopedista ele elogiava e ele falava: "Juliana, eu não sei como você E não conseguiu foi, fazer então, da, isso". da reabilitação, isso aí foi uma coisa sua. Ai, que Foi na engraçado. verdade uma coisa que eu como criança, eu não queria que as pessoas Uma percebessem ali a defesa. diferença, foi uma defesa. Engraçado, né? E outra E coisa você fazia ATD incrível naquela época. não, não, eu fazia em clínicas mesmo em Clínica. São Bernardo, eu morava em São Bernardo na Sim. época, né, então eu fazia ali em São Bernardo mesmo. Mas assim, eu lembro que, tipo, o meu ortopedista ele falava isso: "Jana, eu fico indignado, assim, eu não tive perda de massa muscular, eu não tive perda de muitas coisas, assim, que poderia ter sido mais grave, O né. corpo se adaptou. Eu fiz com que a minha estrutura ela se remodelasse de uma forma mais tranquila, né. Com o passar do tempo, hoje eu tenho uma diferença entre os membros, até por isso eu ando mancando, enfim. Mas assim, eu consigo Incrível. disfarçar em não sei, Ah, é ele muito ficava natural. ele sempre que eu ia lá, ele fazia os testes, assim, da eu caminhando, eles filmavam, assim, que ele falava: "Meu, aonde você enfia e tudo isso, assim, como você disfarça o seu Então, você caminhar, falou né?". uma palavra disfarçar e aí vai perguntar uma coisa de infância. A Carol sendo bem tratada e você sendo um pouco mais excluída. Como que era isso, você emocionalmente? Como você conduziu isso com o tempo? É. Na verdade, eu tive uma fase bem rebelde, né, só meus pais sabiam ali, né, porque só quem convive É, mesmo, né, e eu lembro que eu tinha 3 psicólogas. 3 me de 3? porque assim, eu Tenso. é, 2 me deram alta por não me aguentar mesmo, chegar na minha mãe e falar assim: "Olha, essa sua filha, ela tem um problema que eu não vou sanar", então assim, Vixe. desistir, entregar, entendeu. E a outra, que ela fazia um trabalho com cristais, eu lembro até hoje, assim, sabe, eu ficava numa pirâmide, aquelas coisas bem Legal. assim, ela meio que me abraçou ali, né, e eu ia levando a vida, mas a princípio eu tinha umas falas, assim, bem escrotas, eu hoje como mãe, né, eu falo: "Nossa", eu falava isso pra minha mãe, né, tipo assim: "Mãe, não dá mais, eu quero me matar", umas coisas assim. Eu hoje como mãe, eu falo: "Meu Deus, mãe, me perdoa", sabe. Mas Mas é era Sim, mas eu nunca. natural. Mas assim, o pessoal tinha o preconceito com a Jana, mas eu nunca tive. Sempre não, fui amiga dela, não, assim, a gente não. estava junto o tempo todo. Eu acolhia, mesmo que as pessoas tinham, eu estava sempre ao lado dela. Sim, E eu disfarçava muito bem em ambientes, assim, públicos. Tanto que eu você acho não que isso que eu tô percebia. falando com a Carol, O eu acho que quê? ela nem imagina, O quê? que eu sentia tudo isso, assim, que Não, eu eu não lembro, eu era lembro, eu lembro. é, Tinha horas que ela, assim, ficava meio estressada, a mãe dela vinha sim, buscar ela no sim. meio da aula, ela tinha teve a socialização dela foi mais difícil que a minha. A Jana sabe que eu era do sempre fui do povão, tá no Sim, meio, tá na bagunça, por sim. mais que eu seja tímida, tenho vergonha, ninguém Uhum. acredita, Ah, vou falar uma coisa muito séria, que eu pode virar corte isso. A Carol tem vergonha, isso é verdade. Ai, meu Ela tem Deus. vergonha de ser cara de pau. Ah, Juro. entendi, não é entendi, Não é. entendi. É verdade, mas eu sempre tive, assim, eu não eu acho que eu lidei muito leve, assim, com a deficiência, e pelo Sim. acolhimento dos O amigos, então acolhimento faz a eu diferença. O meu acolhimento fez é, a diferença, o seu então fez.
Só que aí Eu quando estava tem esse sempre no preconceito meio. de uma Ela bactéria se que não, excluía. É, não tem como, sim. não tem como, ainda mais Assim, criança, né? mas é E no engraçado. passar desse tempo, o Então, que que foi? eu não me tornei uma pessoa Porque eu vejo você agressiva. toda Sim, conversando. sim, eu Mas acho que assim, foi só no começo. passou, eu acho que eu entendi, porque no início tinha muitos questionamentos também internos, né? A gente tem isso, por que comigo? E como que vai ser minha vida daqui pra frente, enfim. E aí eu, tipo, eu tive que olhar pra Normal. dentro, eu tive que olhar pra dentro, assim, sabe? E me reinventar, né? Mas eu falo que isso foi com muito apoio familiar. Meu Legal. pai e minha mãe Fundamental a ali, sabe, família. assim, foi muito Você é filha única? parceiros. Não, eu tenho Não. mais 2 irmãs que também acompanharam tudo isso de muito perto, né. A minha família em si é muito grande, meu pai vem de uma família de 12 irmãos, minha mãe Legal. tem uma só, então toda a família abraçou muito a Não causa. tinha esse E a preconceito que Jana é teve a na Não escola. caçula. tinha. E eu sou a caçula, Caçula. então, assim, do lado familiar eu era muito mimada, até demais, entendeu? Até por conta disso eu deixava de fazer umas coisas que eu usava aquilo. Vamos combinar que eu usava. Vamos contar a Vamos combinar que eu verdade. usava. Mas, assim, o acolhimento que eu não recebia fora, dentro de casa, eu tinha muito, né? E sempre Legal. muito positivo. Meu pai e minha mãe sempre assim, tudo vai dar certo, sabe? É o início, né? Você vai conseguir fazer suas coisas, né? Cumprir. Eu tinha o sonho de ser mãe, casar, né? Enfim, E vocês estudaram junto até quando? Até o até a oitavo. Na 8ª. nossa época era até o Foi, oitavo. foi. Aí depois não E na estudaram mais. adolescência, Jana, É. assim, os namoradinhos, as amigas já na faculdade, como você lidou com isso? Você sofreu preconceito também? Então, na verdade, eu resolvi fazer a minha faculdade de fisioterapia. Por que será, né? Eu passava, assim, quase 24 horas com os Ah, mas tem gente que fisioterapeutas. teria raiva, tipo, ah, cansei, não quero mais. Mas eles tinham um carinho comigo, assim, sabe? Eles se vestiam de palhaço. Eu lembro umas coisas que eles faziam, porque eu tinha que fazer uns alongamentos terríveis, que doía muito. Então, eles vinham com umas gracinhas e eu achava aquilo mágico. E quando eu cresci, eu falei: "Meu, eu quero fazer isso na vida das pessoas", né. Eu levei para o lado positivo, né, porque eles me acolhiam muito. Tinha dia que eu chegava lá, eu falava: "Não quero que me encoste a mão", e eles falavam: "Jana, a gente não vai encostar mesmo não, vamos brincar", entendeu. É. Então eles tiveram essa paciência, né. E aí eu escolhi fazer fisioterapia, só que aí foi aonde eu tive um outro dilema, porque na faculdade de fisioterapia, olha que loucura, quando a gente ia fazer algumas provas práticas, enfim, as pessoas não queriam fazer comigo, porque eu não ia fazer os movimentos necessários. Mas aí eu fico pensando, o fisioterapeuta ele cuida do quê? De pessoas. Sim, Então pessoas você vai mexer que nas vão ser pessoas. reabilitadas, Ah, né. Então, aí eu comecei a encontrar alguns caminhos ali que começou a bater um pouco, não eram todos. também acho que na verdade, assim, ajudou a quebrar paradigmas também, Isso, né? E a isso. Jana também servia, assim, como ferramenta até para Quebra de eles. Para paradigma. eles Sim, falarem, nossa, sim, que legal, tem uma pessoa aqui que quer Ah, ser fisioterapeuta como eu, e a gente pode estar junto porque a gente vai aprendendo mais sim, nela própria, né? sim. Seria uma ferramenta para Então, aí eu eles. acabei causando essa transformação, né, então, assim, de sim. chegar e falar: "Gente, espera, vocês vão atender pessoas, né, normais? Como assim?", Vocês vão né, trazer o você vai paciente que não reabilitar uma precisa. pessoa que já está habilitada? Não tô entendendo, né. E aí isso foi mudando, e aí ficou excelente, assim, o meu espaço dentro da faculdade, tanto que a gente tem um Onde que grupo até era? hoje, eu fiz na São Marcos. São Marcos. E a gente tem o grupo até hoje, assim, eu falo com todo mundo, sabe? Então é algo que eu levo para minha vida, assim. Eu consegui conquistar esse espaço e a partir dali eu vi que, opa, eu consigo fazer essa mudança, né? Eu consigo fazer as pessoas verem de forma diferente, agirem de forma diferente, né? E aí eu fui mudando os contextos que eu ia trazendo para os ambientes. Eu comecei a ser um pouco mais inteligente nisso, né? Para ir arrumando os meus espaços. Referente a namorinhos, assim, gente, eu não senti dificuldade, acredita? Ninguém me Que via Legal. com esse bom. olhar. Então eu tive meus namorinhos, as paquerinhas todas, assim, eu tive essa fase, eu posso dizer até que normal, porque as pessoas que ficavam próximas a mim, assim, nunca nem falaram assim, tipo, alguma coisa: "Ai, você é uma pessoa com deficiência", sabe, assim? Aham. Tipo: "Ah, Que não, não bom. quer", não, graças a Deus, assim, tipo, as pessoas que eu me relacionei, nunca ninguém me falou isso.
Então isso é um ponto positivo, né. Eu falo: "Bom, então as coisas estavam caminhando". Mesmo família de namoradinhos, tudo tranquilo? Aí agora eu vou contar uma coisa que, assim, é muito engraçado. Eu tive vários, assim, namoradinhos de escola, de cursinho, né, na época de faculdade, essas coisas, mas o meu único namorado que eu levei pra dentro de casa é meu marido. Olha, Que lindo. Então eu não tive, assim, essa, né, aproximação, né, com foi a com só os outros. paquera, Era só né. paquerinha, você dava uns beijinhos ali e acabava Aham. ali, né. Então a única pessoa que eu cheguei a conhecer a família mesmo, foi a do meu Foi do seu marido. marido. E eu fui super bem acolhida Até hoje, né. gente, na verdade, eu vejo que as pessoas que convivem comigo, assim, é muito engraçado, até se eu for levar para esse lado família, né, nunca me falaram nada, a família do meu marido nunca me questionou nada, assim. É impressionante. Ah, Que bom, isso é bom. bom. É, você foi bem É, acolhida, é bem algo que, tipo recebida. assim, hoje, tem algumas pessoas que convivem comigo e quando eu falo que eu sou uma pessoa com deficiência, a pessoa olha e fala assim: "É, como?", sabe, assim, "Deficiente como?", né, então não sei, eu consigo disfarçar bem, Ah, eu assim, não percebi né. do seu caminhar. Janaína, na faculdade, você falou dos colegas de turma de faculdade. E os professores? Os professores, a gente tinha uma troca muito boa, porque eles se interessavam e eles falavam, assim, sobre questões: "Jana, você sente dor?", sabe, assim, "Como é isso?", né, aí surgia uma técnica nova, aí eles me mandavam assim: "Ó, tenta isso aqui, quem sabe dá certo", então, super bem acolhida Te de novo. ajudou? Muito, muito. Acabou que, assim, eu segui algumas coisas e eu acabei fazendo cursos também, né, porque eu acabei fazendo vários cursos por conta da fisioterapia. E por conta disso, que eu falava: "Nossa, isso aqui vai trazer benefício, aquilo vai trazer", e eu também queria entender melhor até para o meu uso, sabe, assim, o que que eu Sim, posso fazer que pode me ajudar, né. E eu penso que essa escolha até também ser fisioterapeuta, assim, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. A Carol sabe disso, assim, eu sempre muito próxima, sempre muito acolhedora, né. Então eu acho que eu não me via em outro espaço, tinha que ser humanas mesmo, não me via em sim. exatas, E nunca. quando você começou a trabalhar diretamente com o público, com as pessoas com deficiência, como foi esse começo? Foi muito legal, assim, eu comecei a fazer os estágios, né, na faculdade mesmo tem os estágios. Eu lembro que eu estagiava no Hospital do Mandaki, não sei se vocês lembram do Sim. era do lado do Carandiru, né, lembra? Aham. Na minha época ainda existia Carandiru, a gente Aham. atendia quem fugia dali. Olha que loucura. Então a gente atendia, assim, sabe, presidiários, essas questões, né, então você atendia pessoas algemadas, assim, eu sou dessa época, tá, gente. Nossa, qual que era a clínica ou na própria faculdade? Não, a gente ia para o Hospital do Ah, Mandaki. para o Mandaki, para o hospital Isso, mesmo? isso. E aí como era bem próximo ao Carandiru, né, então virava e mexia a gente atendia esse público, né. E era desafiador para nós, assim, né, porque eles têm muito medo de das pessoas, assim, fazerem alguma maldade contra eles, né, então os olhares, assim, era muito desafiador. Tipo, eles olhavam assim, tipo: Desconfiança? "Se você fizer alguma coisa comigo, menina, eu sair daqui, você vai ver só", entendeu. E Mas inibia um pouco vocês. sim, mas era muito desafiador e eu falo que eu aprendi muito nessa época, assim, sabe, porque era uma loucura, né, a É gente porque tinha vocês atendiam nos quartos ou sim, e com policiais na porta, sabe, aquelas coisas, assim, bem loucas, assim, né, mas a gente aprendeu muito ali. Tem muito material para poder utilizar, sabe, assim, então a gente acabou aprendendo muito mesmo a se virar, a usar outras coisas no lugar, sabe. A que própria ano era isso? faculdade nossa, gente, que ano era isso? Sei lá, há uns 25 anos atrás? Era Que isso. você 2000, Por anos aí, isso 2000. mesmo, isso mesmo. aí você fez estágio no Mandaki, teve alguns outros? Aí fiz em clínicas, né, a gente tinha a própria clínica da universidade, e aí eu comecei a pegar gosto por atender crianças, né, com problemas neurológicos, e aí eu me apaixonei. Aí essa área, assim, invadiu, assim, sabe, e eu peguei gosto mesmo. Aí por isso que eu fiz a pós na CD, acabei fazendo lá, porque eu falei: "Meu, esse mundo me conquistou", sabe. E
Só que aí, depois de um tempo, eu fui percebendo que, assim, eu fazia as entrevistas em clínicas, tudo, e eu não conseguia por causa da minha deficiência. Louco isso, né? Porque eles tinham Eles não receio de você não aceitavam. aguentar? Sim, assim, quando você trabalha com crianças, assim, na neuropediatria ali, né, você tem que sentar no chão e tal, e pegar a criança no colo, e aí isso trazia uma insegurança tanto para os profissionais como para os pais. Hum. E aí foi onde só que assim, eu já tinha feito inúmeros cursos, já tinha, né, me especializado em muitas coisas e de repente, eu lembro que eu fui Você fazer fez uma entrevista, essa pós na ACD. fiz. E como que foi seu TCC? Teve algum caso Foi especial sobre? hemimelia tibial, eu fiz sobre hemimelia tibial. Eu peguei um caso de um menininho, e aí a gente fez sobre esse caso, né, das dificuldades dele, enfim. Na verdade, eu acompanhava ele diariamente, né, então, hemimelia, vocês sabem o que é? Não, Explica para nós. já só sei o Pessoal, que Ele é só no ligosfere, mas nada a ele só ver. tinha até o cotovelo, né, e aí é uma formação, é uma malformação malformação congênita. congênita, Sim, né, e aí ele tinha que se adaptar, enfim, então ele fazia terapia ocupacional, mas ele fazia tudo, assim, era impressi Sim. ele me impressionava que ele conseguia fazer de um tudo Todo braço, mundo de uma outra dos forma. 2, dos dois dos 2. E braços. ele fazia tudo, ele se virava sozinho, assim, e aquilo me chamava muita atenção. E aí eu peguei esse caso e fiz o meu TCC sobre, né, e é isso, eu conversava com os pais e sempre mas eu achava um menino extremamente inteligente, assim, sabe. Ele mesmo criava, às vezes, algum método, alguma coisa para ele poder fazer. Tem contato com ele? Hoje não tenho mais, olha que loucura. Não é para saber, de repente. E É, durante esse processo, você engravidou. sim, que lá em 2008, eu já estava com meu marido há uns 4, 5 anos, a gente resolveu casar. E aí eu casei com ele e tudo. Você conheceu ele onde? Eu conheci ele em Minas. Ele é da Nossa ele é senhora! da mesma cidade que meu pai. Eu saí daqui para conhecer lá, olha isso. Coincidências nós temos, né? Minas, Louca. né? Ela não é mineira, né? Olha Não, isso. não. Onde que eu conheci meu ex? É, também. Entendeu? Onde eu conheci meu ex? E é meio mineiro, não Olha deixa de isso. ser. E aí a gente foi para, na verdade, lá tem uma festa que chama do padroeiro da cidade, São Miguel Arcanjo, e é todo o mês de setembro que tem essa festa lá. É uma festa tradicional da cidade, né. E aí o Jader, ele tinha saído de lá já fazia anos, eu não o conhecia, olha que loucura, ele lembra de mim de muletas andando na casa da minha tia, e eu não o Olha, Quando você era conhecia, novinha. quando eu era novinha. e você não lembra dele nessa época? Não, eu não ele me via de longe, ele fala. Ah, E assim, eu não conhecia ele mesmo, assim. Então ele foi embora, né, minha sogra, ela se tornou viúva muito nova, mãe de 7 filhos, então todos vieram para São Paulo para trabalhar, para poder ajudá-la, né. Então ele veio para cá e não voltou mais, ficou anos sem ir. E nesse ano, ele foi, eu chegando na cidade, minha prima olhou para mim e falou: "Jana, tem um rapaz, ele é o seu número". Assim, como assim? Ela falou: "Não, você tem que conhecer". Eu falei: "Meu Deus", eu tinha acabado de chegar, né. E um amigo dele, que é o nosso padrinho de casamento, virou pra ele e falou a mesma coisa. Falou: "Olha, uma pessoa que você queria muito conhecer tá na cidade, eu acho que é um momento, assim, de vocês se Foi o conhecerem". momento. E minha prima agindo de um lado, um amigo dele agindo de outro, aí colocaram a gente frente a frente, assim. Um falou para o outro que a gente queria se falar, sabe, assim, aquela coisa: "Ah, Falar. fulano quer falar, Quer fulano quer falar. falar". É. Ninguém fala Vamos falar. um de Não, frente pro uma- outro. Você não quer falar É. comigo? Não, mas você quer falar comigo? Não, eu beijar não, eu queria falar. Eu queria É. falar, só Aham. conversar, Você conversar. primeiro. E a gente adora forró, a gente dançou forró a noite inteira, e no final, assim, depois desse dia a gente nunca mais se desgrudou, assim, Legal. sabe. A gente voltou para São Paulo, Ele estava morando aqui em São Paulo estava também. morando aqui, e aí chegando em São Paulo a gente já se falou, ele foi pra chácara dos meus pais, meu pai, eu sendo caçula, né, ficou meio assim, tipo: "Ai meu Deus, o que que esse cara quer, né". E mesmo assim foi, a gente namorou por 4, 5 anos, assim, e o Jader meu marido, ele é o meu inverso, né, ele
sempre planejou muito, assim, né, e eu não, eu sou aquela Vai pessoa que fazendo. só vai vivendo. Então, eu acho que depois de tudo que a gente passa, né, é assim, um dia após o outro, sabe, É, assim, vamos viver o dia? a gente não gosta muito de planejar. Não, não. Eu acho que é porque por conta do que a gente já passou, né, então e ele não, ele sempre se planejou, assim, né. Então o noivado, assim, ele falou com a minha mãe, ele comprou as alianças e a gen Legal. aí fizemos no final do ano, assim, no ano novo na praia, sabe, eu sem saber de nada, assim, sempre foi assim, sabe, assim. E ele planejando tudo. Aí Tudo foi casamos. surpresa pra você. Casamos, ele foi atrás do apartamento e, nossa, sempre assim, comprando as coisas de casa, eu falava: "Gente", enquanto ele queria casar, eu pensava: "Meu Deus, será que eu quero casar mesmo?", sabe, assim, Ele sempre era um muito na acelerado. dúvida. É, ele sempre foi agindo na frente. Não que eu tivesse dúvida referente ao meu sentimento, mas era aquela coisa assim, minhas irmãs já tinham saído de casa, né, aí eu já estava com o apartamento, assim, eu, minha mãe, meu pai, né, aquela coisa gostosa, eu falava: "Opa, gente, será que eu Tava quero mesmo, né?". conforto, né. É. Mas aí a gente casou em 2008, casamos em Minas e aqui em São Paulo, porque as famílias muito grandes, né. E aí quando eu voltei de Minas, eu voltei passando muito mal. E aí fui parar no hospital, enfim, ele já voltou a trabalhar e eu já estava grávida. Ou seja, eu casei grávida, Sem nem saber. sem nem Você tá saber. contando pra todo mundo. Estou contando para todo Ah, mundo, sem nem saber. E aí, E como foi a sua gestação? Foi tranquila ou a deficiência atrapalhou em alguma coisa? então, o Miguel, ele foi um bebezão, né, na verdade os 2 foram bebês muito grandes tem para 2 mim, filhos. tenho 2, eu tenho um de 16 e uma de 4. E os 2 sempre foram muito grandes, eu sou pequenininha, tenho 1,55 ali, né, e eles muito grandes, Pelo então menos ela assume que é pequenininha, viu, é. Carol? Ela acha que ela é grande. Ah, mentira. Vou até contar, tem uma Ah, estratégia, mentira. Hã. que ela fica mais perto da câmera pra ficar mais se eu ficar sem, ela vai ficar desse tamanho Muito mesmo. bom, muito O bom. povo não, você viu? O povo acaba aqui comigo nesse programa, Tô né, nesse vendo. podcast, ó. É o Olha aí, diretor, é não. aqui o apresentador. O povo acaba comigo, amiga. Ô Aham, dó, é ô o judiação, Ah, judiaçãozinha agora. Aham, mas e aí, sei. Janaína? E aí, assim, eu sentia muitas dores, né, por ser no quadril, uma das primeiras modificações no corpo da mulher É a é a abertura. pelve, né. Uhum. Então eu sentia muitas dores, assim. Mas como eu queria ser muito, mãe, isso foi um detalhe, assim, sabe, eu soube levar. A gente não pode tomar medicação, então, assim, é aguentar, é sentir dor e ficar Você não pôde quietinha. tomar medicação? Não. Por quê? Então, na verdade, assim, por conta das questões até viral, né, Carol, do problema que eu tive lá no passado, o médico ficava meio com receio, sabe, assim, Receoso. receoso. Então, era mais repouso, né, eu ficava com as pernas para Não cima. foi uma gravidez de risco, mas Não, teve não, esses sim. cuidados. E assim, logo no finalzinho da gestação do Miguel, um dia eu fui fazer um exame de rotina com a minha, obstetra. Na hora que eu subi na maca, assim, que eu olhei minha perna, eu olhei não, a médica, né, ela olhou, minha perna extremamente roxa, estava dando uma trombose Nossa, Nossa! na perna esquerda, E porque você eu estava de estava quantos usando, meses? eu já estava de 8 meses e meio, Ah, já assim, estava quase no final da quase no final. gestação. Miguel nasce amanhã, tipo assim, sabe? teve que fazer a cesárea com urgência por causa dessa questão da Não foi trombose. com urgência, porque aí, assim, eu fui pra casa, eu segui todo o repouso que ela falou e tal, porque eu falava assim pra ela: "Eu preciso sentir as contrações, eu não quero ter um filho, assim, com data gen", olha a louca, né, gente. Ah, faz Ah, sentido. normal, é. E aí, tipo, ela super, assim, falou: "Jana, então vai ser do jeito que você quer. Então você faz o repouso e quando você sentir as contrações, você me fala. Vai ser do jeito que você Aí quer". esperou até os 9 meses. E aí eu estava meu pai é do dia 30 de janeiro, o Miguel nasceu dia 31, então na festa de Ó, aniversário do meu pai eu comecei a ter as contrações. A gente estava no restaurante, no Pilão Mineiro, vocês conhecem? Aham, aqui em Santo Estávamos André. lá, e aí foi eu aprovado o remédio. eu comecei a É sentir, bom. Ah, olha também. lá. E aí eu comecei a sentir, assim, minha barriga endurecia, aí eu comecei a parar de comer, e todo mundo olhando pra mim, né. Eu falei: "Gente, eu acho que agora o Miguel quer nascer". Aí meu pai ainda tentou falar com a médica: "Volta hoje, é meu aniversário", sabe.
E ela estava num simpósio em Curitiba. Ela falou: "Não, não vai dar, vamos marcar para amanhã". E aí Miguel nasceu, Você teve tranquilo. parto natural? Não, foi Ah, foi cesárea. cesárea, mas foi tranquilo, um bebezão, sabe, assim, consegui amamentar A tudo. médica teve medo pela deficiência no quadril, fazer o parto Teve, normal. teve, tanto, que quando elas viram, o Miguel estava de costas, Aí não né, estava encaixadinho. não estava encaixadinho. E aí elas chamaram, eu tive os 2 no Santa Joana, né, graças a Deus. E aí veio uma senhorinha bem antiguinha, assim, sabe, e aí ela foi conseguiu virar o Miguel. Gente, foi muito bonitinho. Pensa numa senhorinha, cabelinho branco, sabe, subindo numa escadinha e falando assim: "Pronto, ele vai nascer", e o Miguel chorando. Então, assim, ela conseguiu virar ele, Fez a enfim, e aí massagem. Algum momento a você achou que não podia experiência. ser mãe É, por causa da deficiência? Sim, eu ouvia isso dos médicos, né, meu ortopedista falava: "Nem pensar, nem pensar". por causa do peso. Ah, Por causa do peso, o peso até hoje para mim eu tenho que manter o meu peso, porque se sim. tem alguma alteração eu realmente travo, eu não consigo andar, né, Não, então peso, o pessoal com acima do peso é ruim de qualquer jeito, pra qualquer sim, para coisa. qualquer É, coisa, né, então você imagina para mim que hoje, assim, é osso com osso, né, eu teria que sim. protetizar, mas ainda não fiz, porque a gente sabe que a durabilidade da Eu ia prótese. perguntar isso, não existe a possibilidade de uma prótese? Então, eu conversei já muito isso com o meu ortopedista, mas assim, a durabilidade das próteses é em torno de 10, 15 anos. Então, Qual material? eles falam de vários, tem cerâmica, né, tem uma infinidade, assim, mas assim, a durabilidade é pequena. É, Então, se eu tivesse feito isso lá no início, eu já estaria, sei lá, na minha quinta prótese. nossa senhora. Então, a gente optou por Não, você tá bem, né? uma vida boa, né, você Qualidade de consegue vida. fazer tudo, então assim, segue assim, não vamos mexer, né. Mas hoje acontece que, assim, eu praticamente não tenho acetábulo, a cabeça do fêmur já foi desgastada toda, Vai chegar um toda. momento que você vai Eu vou ter que precisar protetizar. fazer Sim, cirurgia para colocação da prótese. sim, Ah, tem um amigo sim. nosso que sempre assiste, que é o Diego, né? Ele teve Aham. que É, ele fazer. É, colocou. Mas sim. super tranquilo. Sim. Para você que tem a deficiência, você sabe se muda em relação a uma pessoa que não tem deficiência? Se tem alguma dificuldade a mais com essa troca dessa prótese? Então, é que assim, eu sempre acompanho muito, né, até teve uma matéria sobre as células tronco que eu falei: "Meu Deus, podia Sim. dar certo, né". Celular-tronco tem que Não ser é? mais pesquisado e parar de Sim. ser pesquisa e para, pesquisa e Não para. é? Né, porque é tudo normalmente é Brasil, a gente não tem pesquisador, né. A gente tem Vem tudo de bolsista fora. de não, e bolsista de universidade, ele faz o TCC dele, qual que é a continuidade? Não tem, tá na hora de começar a valorizar isso aí, É, né. célula-tronco para nós, pessoas com deficiência, Não não é? só Seria para nós, importantíssimo, mas para assim, nós Pra todo mundo, para várias muitas patologias, coisas, né. nossa. sim. Então, assim, por um tempo eu fiquei meio que assim: "Ai, células tronco, chega logo", sabe, assim, hoje eu vejo que tá distante, a gente não pode falar que tá próximo, É, mas eu sei que vai chegar o momento de vai, talvez a gente não protetizar pegue celular-tronco e também, a né. célula É. tronco também, né, então assim. Mas aí, teria alguma dificuldade diferente? Não, normal, igual as outras pessoas. Então, como eu sou fisioterapeuta, eu sei que o pós-operatório de uma colocação de prótese é complicado, né. É, Isso me dá um certo medo. mas ele passa rápido, né. É, É, hoje está bem mais tranquilo que sim. antigamente. Hoje, com uma semana, a pessoa já está andando. Ah, depende do caso, Normalmente, né. é, Ah. mas não, mas antes era um mês de Ah, não, o cama, Diego era. ele ficou esse tempo. A minha avó, em uma semana, ela estava É, ficando de pé, mas aí é muito de caso para caso, né. É, então. E as pessoas reclamam muito de dor, né, enfim, de incômodo, porque é um corpo estranho, né, então, É, assim, é tem uma toda uma nova adaptação para o adaptação. seu corpo. Sim, então, assim, é uma coisa que, confesso, tenho medo. Então, Uma assim, mas uma insegurança, um a medo. dor que insegurança. você sente hoje Eu consigo então, levar. Eu consigo ótimo. levar, eu vou não, nunca foi Tudo quando algo ela que se me torna é parou, isso, nunca foi algo impeditivo, que não, ela me se tornou parou. E a impeditivo. sua segunda gestação foi algo diferente? Você sentiu alguma diferença ou não?
Eloá. Eloá foi engraçado. Eloá foi na pandemia, ela é um bebê de pandemia, né? Então, assim, a gente tentou ela por. Meu, eu acho muito bonitinho falar isso, gente. Porque, assim, eles são diferenciados. Ela hoje, ela escuta fogos de artifício, ela tem medo. Barulho, ela tem medo. Passa uma moto, ela tem medo. Por quê? Pandemia, o que que a gente via na rua? Não Qual tinha barulho que a gente barulho, não tinha? tinha nada. Nada. Eu lembro a primeira visita que ela recebeu, que chegou minha família. Minha irmã, minhas 2 irmãs, meu pai, minha mãe, meus cunhados, ela desandou a chorar. Tipo assim, meu Deus, quem Que é é esse isso? povo, sabe? Eu só conheço meu pai, minha mãe e meu irmão, sabe? Quem que é esse povo? Então, eles têm essas particularidades, né? E o parto, o hospital, época de pandemia? Terrível, E terrível. aí? Foi um apuro para mim, assim. Não, foi logo no comecinho da pandemia eu descobri que eu estava grávida. Aí eu falei, meu Deus, o caos, né? Porque a gente queria muito, eu vinha tentando Eloá por 7 anos, mas não conseguia, enfim. 7 anos tentando a 7 anos princesa. tentando a princesa. E quando eu desencantei, que eu falei, olha, tá bom, Deus, eu entendi. Vai ser no seu tempo, então tá bom, eu vou esperar, né? Ela veio. Quando eu desencantei, assim, tipo, ela veio. E aí eu falei, nossa, tudo bem, né? E aí Miguel muito feliz, porque ele, nossa, pedia para Deus todo dia à noite que ele queria uma irmã, enfim, irmão, né? Irmão, qualquer um. E meu marido também, enfim. E beleza, eu falei, bom, agora é encarar essa pandemia, né? Porque muitas mortes, muitos medos, enfim. E aí a gente teve que se respaldar. Eu fiquei meses sem ver meus pais, sem ver minhas irmãs, num momento tão importante, né? Mas era só chamada de vídeo. Meu marido, quando chegava do trabalho, o próprio Miguel pegava as roupas dele, cuidava ali, ele se trocava longe, todo um cuidado, né? E aí chegou o momento de Eloá nascer. Fomos pro hospital e eu em pânico, né? Que eu falei, meu Deus, filha, você tá tão protegida, Mas pra a que tirar? gestação foi tranquila. Tranquila, mas aí, Você não cá, sentiu dor, eu já assim? senti um pouco mais, porque eu já tinha 38 anos, né? Eu acho que até a idade também, o corpo diferente, muda um pouco. Influencia. Pandemia, então aumentou minha ansiedade, Tensão. medo, Insegurança. tensão. Eu comia igual uma louca, eu engordei 17 quilos. E aí, Você e a humanidade. sobrecarregou E a aí, assim, bacia. o Miguel eu engordei 9, perfeito, né? E certinho ali. Eloá já foram 17. A gente ficava, eu e o Miguel o dia inteiro em casa, eu trabalhava home, né? Mas assim, o que que fazia? Comia, comia, simples assim. E aí, tipo, eu pesei, fiquei muito pesada mesmo. Então, até o meu médico falou: Nossa, mas você enfiou o pé na jaca mesmo, né? Foi para comer e foi mesmo, né? E aí, Pandemia. no finalzinho da gestação dela, apareceu uma anemia, Nossa, Mesmo comendo. comendo. devia Apareceu estar uma comendo besteira, amiga, sim. Sim, né? você imagina, né? Era padaria, era sonho, era não sei o que, era pão, era tudo que você possa imaginar de mais calórico, né? Tudo gostoso. Tudo gostoso. E aí apareceu essa anemia, e aí o médico falou, nossa, e ela perto de nascer. Ele falou, Jana, eu tive que tomar injetável, assim, né? Porque já não dava mais tempo de tomar da forma, Ferro. né? Aí era ferro, todo dia eu ia no Hospital Brasil para tomar injetável até o final. E aí, também, comecei a sentir as contrações pro hospital. Chegou no hospital, gente, é assustador. Todo mundo Todo com mundo de aquela roupa. máscara. Eu Vixe. falava, meu Deus, bando de astronauta, aquela coisa, né, assustadora. Até para Medo. fazer o acompanhamento de Eloá, assim, foi muito difícil. Eu chegava lá nas clínicas para fazer exame, era horrível, assim, Pessoas sem sabe? rosto, né? Horrível, horrível. Mas, enfim, caramba. Graças a Deus passou, né? E aí eu lembro que, assim, tinham várias salinhas que eles colocavam as mães, assim, num único ambiente. E aí eu lembro que do lado, a moça que estava do meu lado, ela tinham visto que ela estava com Covid. Ela estava, assim, do meu lado, estava separada por uma parede. E a gente entrou em desespero. O meu médico só entrou e falou assim: não saia daí, porque eles vão ter que desinfectar tudo para levar ela para a ala das mulheres com Com Covid. Covid. Mas não sai, não respira, já, né? Não faz nada. Tipo, ele entrou em pânico. E meu marido, então, também. O Jader começou a espirrar álcool para todo lado e o pessoal anunciando que a mulher estava passando. Gente, a gente olhava por baixo e via ela passando. Situação ruim, Sim, né? amiga, Pra todo péssima, mundo, péssima para nossa. todo mundo, assim, né?
E acaba que você fica com isso na Porque cabeça, né, ela fica, Carol? né, ela passando, assim, diretamente, ela é o perigo, ninguém quer chegar perto Horrível, você dela, imagina? e Não, vocês gente, com na minha medo. cabeça eu tô pensando outra coisa. Será que, bom, deve ter acontecido parto com a Só mãe com Covid. entubada? Sim, 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 sim. sim, Nossa sim. Não, senhora. e você fica pensativo do outro lado também, sabe? Tipo, nossa, que dó, sabe? Essa É, mãe, né? não. É uma mãe que tá ali para ter seu filho E também. pegou Sim, Tu o pode. Covid como qualquer outra pessoa poderia Ah, sim. pegar. não, ninguém tem culpa. Eu lembro o primeiro amigo meu que pegou, alguém falou assim, ele sabe onde? Eu falei, ele viu, foi lá e pegou, viu? Não é, Sabe gente? onde pegou? Não tinha Vírus. como saber, né? Então, assim, mas aí eu fui para a sala, deu tudo certo, foi diminuída a quantidade de pessoas que podiam assistir o parto, então foi meu pai, minha mãe, né, meu Ó, deixou cunhado, ainda, Que legal, Miguel, foi né? bastante. deixaram ali para a ala principal, o restante minha mãe mostrava por uma videochamada, Que Aham. legal. e boa, Foi aí humanizado ainda, apesar de todo momento, foi, Todos os cuidados. né, travando a humanidade de foi. contato. E até o cuidado do hospital mesmo, assim, eu achei incrível, sabe? Assim, ela ficou o tempo inteiro comigo, assim, tudo muito separadinho, sabe? Vinham as enfermeiras com cuidado para pegar numa criança, pegar em outra, era o tempo inteiro, né? Então, todo um cuidado, assim, eu fiquei impressionada. E aí, saindo de lá, deu uma amenizada, né? Que é onde você fala, nossa, saí do hospital, eu Já tô é uma bem, ela tá vitória. bem, entendeu? E vida que Graças a segue. Deus. Mas dela eu senti bem mais, cara, até por conta do peso. Triplicou Sim. meu peso, né? E aí, você deixou um pouquinho de lado a sua profissão de fisioterapeuta e você foi trabalhar numa empresa, na É, Akzo Nobel. essa virada foi engraçado, assim, porque eu tenho uma irmã que trabalha na Unilever, né? E aí surgiu uma vaga para uma pessoa PCD. E aí, assim, é muito engraçado, porque minha família não me vê Sim. com Não isso. lembra? Ah, Na verdade, não quer ver mesmo, Carol, sabe assim? E aí ela me mandou a vaga assim, tipo, Giana, olha uma vaga que apareceu, mas eu não sei se você se encaixa, sabe assim, cheia de dedos, né? Mas olha, uma oportunidade, né, que seria legal para você, mas Giana, assim, é só para você dar uma olhada. Eu lembro, foi muito bonitinho o jeito que ela me mandou. Muito cuidado, assim, para falar. Eu nunca tinha até se, pensado ninguém nisso. nunca reparou se você aceitava ou não, É né? isso, é isso. E eu mesmo nunca tinha ido assim para o mercado de trabalho e falar, eu quero fazer parte da. Eu não sabia o que era cota. 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 Eu não sabia o que era. Aí, quando ela me mandou, eu falei para ela, nossa, que legal isso, né? Eu quero participar. Ela falou, você quer mesmo? Tem certeza? Ainda assim, sabe? E aí eu fui e eu consegui. Opa, Eu fui e eu consegui, e eu fiquei lá um tempo, né? E aí me abriu esse leque de oportunidades. Eu falei, nossa, eu me enquadro. Porque até então, primeiro eu não sabia o que era cota, eu não sabia como que era feito esse enquadramento, o que que eu tinha que procurar. Em seguida, eu fui vendo os outros benefícios que eu também não sabia, tipo que eu poderia ter um carro especial, que não sei o que, não Adaptado. é? Ah, E aí foi abrindo assim o horizonte, sabe? Eu falei, caraca, mas sabia o tem... que era Unilever. sabia, Ah, opa, opa. E aí lá eu comecei essa vida na parte administrativa, de trabalhar em empresa mesmo, empresa multinacional e tal. E aí eu passei por lá, passei pela Scania que legal. também, depois eu fiquei um tempo na Manserve, Mas e Caneta não passou com a Lilian, não, né? a Que Lilia, depois virou secretária da pessoa com deficiência de São Caetano. não, acho que não, É que porque ela não. cuidava de uma parte dessa, né? Que legal! E aí, da Manserve surgiu essa oportunidade na Nobel, e aí eu fui para lá e tô lá há 5 anos, assim, tenho um orgulho gigantesco de fazer parte, eu fui super bem acolhida, desde o Sim, primeiro até momento. para as pessoas entenderem, a Nobel, porque eu também tive essa curiosidade, é a antiga Antigas Coral, Coral, né? Que foi isso. comprada, né? É uma empresa de tintas, né? O site em que eu fico é ali em Mauá, mas eu tenho contato com todos os outros sites, É né? É uma multinacional grande multinacional aqui, então. grande e eu fui muito, muito bem acolhida, assim. E aí eu lembro quando você entrou, até você falou, Carol, eu preciso da sua ajuda, tá? Sim, Porque você estava montando um grupo dentro da sim, empresa sim, de equidade e acessibilidade para as pessoas com deficiência, porque eles não tinham, não conheciam essa área. sim, sim.
Como foi esse Aí, desenvolvimento desse grupo, aceitação na empresa? o que acontece? Eu entro na AkzoNobel, foi me apresentado os grupos de afinidade que tinha dentro da empresa, e eu já achei sensacional na hora que eu vi. Vou até falar aqui para as pessoas conhecerem, né, que eu acho muito importante. Então, tem True Sim. Colors, que trata sobre assuntos LGBTQIA+, tem o Afritude, que é referente à raça, o IN, que é sobre gênero, né? Então, todos os temas direcionados à mulher. E aí eu achei massa, já entrei logo no Win, mas eu falei: "Nossa, eu não consigo, não me senti pertencendo ainda a algum grupo", sabe. E aí eu fui e questionei a minha gerente, falei: "Não tem nenhum, né, de pessoa com deficiência?" Ela falou: "Não". Aí passou uns dias, eu falei para ela: "É difícil criar?" Foi. Aí ela falou: "É desafiador". Aí eu falei: "E eu posso tentar?" Ela falou: "Você quer mesmo?" Eu falei: "Quero". Na época eu estava em sustentabilidade, e minha gerente era a Tá Flávia, legal. querida, e essa parte de diversidade e inclusão fica em sustentabilidade, né, lá na empresa, e ela super foi comigo, assim, as pessoas que na época faziam parte ali de sustentabilidade. Tem a Valéria também que me ajudou muito, assim, me impulsionou e falou: "Jana, vai que vai dar certo". Mas aí demorou um ano quase para a gente poder organizar e entender esse processo, né. E no lançamento do nosso grupo de equidade e acessibilidade, eu chamei essa querida, né, para dar uma entrevista ali pra gente, né, e levantar pautas importantíssimas. A gente fez na sua casa, né, Foi, a gente Carol? fez a videochamada lá Foi. para Ah, foi o vídeo. Brasil e fora do Foi, a Brasil, gente abriu para todo para todo mundo, mundo. assim, teve uma aceitação ótima. Legal. A minha diretora, Elaine Poço, super apoiadora. Hoje eu faço parte de outra área, que a gente chama de PMO, né, e que é a Patrícia Cruvinel que acompanha. E aí, assim, que aí que foi, porque ela é muito, assim, inclusiva, né, enfim. A minha área toda, onde eu tô hoje, todas as meninas todas fazem parte do grupo, todas acompanham. Esses grupos fazem o quê dentro da Da empresa? empresa? É. Então, Só uma pergunta, a Axo Brasil, ela é de qual país? Alemão? não, você me pegou agora. Não sei, não sei. Mas a Mas a Jana, gente assim, o intuito dela montar esse grupo foi até para levar acessibilidade para a empresa, Sim, porque eles não sim, sabiam nem como receber uma pessoa com sim. deficiência. isso. Não, Então, por isso que ela eu teve que perguntei, o que que estruturar faz esses tudo. grupos, É, né? então, no nosso caso, assim, equidade e acessibilidade, ele veio para trazer a inclusão mesmo, a diversidade, a inclusão e acessibilidade junto. Porque a ideia era isso, né? Eu Muitas sentia. pessoas estavam trabalhando ainda home office da Covid, então Sim, eles nem, né, Não tinha o contato, né? não tinha como receber eles na empresa, foi todo um processo que a foi, Jana foi. desenvolveu. E aí a gente foi desenvolvendo até para eles entenderem, né, o que que é necessário antes de tudo, né? Como que a gente faz para recepcionar essa pessoa? A área que vai receber essa pessoa está preparada para receber essa pessoa, né? A Tem muito disso. sensibilização. Então, assim, como as pessoas viriam isso, né, dentro da empresa? E eu percebi que tinha uma rotatividade muito grande também de pessoas com deficiência. E aí isso me fazia questionar, tipo assim, será que é a empresa? Será que é a pessoa com deficiência? Tá tendo algum gap aí, a gente não tá acompanhando, entendeu? Então, hoje eu me sinto bem mais próxima, a gente é bem próximo a outras áreas, tipo o RH, a área médica, e a gente consegue acompanhar o processo todo, assim, desde que quando o colaborador entra na empresa, que ele precisa para trabalhar. Eu digo até na parte ergonômica mesmo, Sim. assim, sabe, estrutural, né. A empresa fez essa mudança estrutural? Estamos caminhando, Carol, assim, porque querendo ou não, envolve o custo é alto, né. Então, assim, o nosso site é muito grande, né, mas eu sinto que, assim, dentro da Axis tem muitas pessoas com muita vontade de fazer acontecer. E isso eu já acho que é um ponto muito É, alto, Sim, a sim. primeira barreira que tem que ser não quebrada é a das é? pessoas, né? Depois, Sim, o resto a sim, gente vai indo. sim. A gente tem o Daniel Campos, que acompanha a gente aqui no Brasil, e assim, ele fala muito sobre essas pautas, né? Essa coisa inclusiva, respeitosa, né? A diversidade como um todo.
né? Então, assim, Sim, o tipo de deficiência que a gente pode contratar aqui para o nosso site, porque querendo ou não, é uma empresa tem. de produtos químicos, né? A gente precisa entender como que é isso, É. como que é esse Não processo. dá para contratar todo tipo de Não deficiência, tem que ver a dá. função e o que a pessoa tem para ver o que Onde encaixa, cabe, né? né? Sim, sim. E um dos projetos que a gente levou para o global hoje é isso, é desde a contratação dessa pessoa e como inserir ela na área, mas é uma inclusão real, né? Não é aquela coisa que as pessoas só, ah, legal, você tá tudo bem, né? Só ocupando a Né? vaga. É isso, né? E também tirar essa visão rotulada, né? Que as pessoas, como o PCD, quando você entra numa empresa, parece que está escrito na testa, assim, né? Que ela tem esse rótulo, né, ela carrega esse rótulo de PCD, então, a gente tenta quebrar essa visão. E é um O olhar, funcionário. né, das pessoas para com ela, É, porque Isso, eles acham, tem o famoso capacitismo, é deficiência, sim, eles não vê a a capacitação capacidade, né? da é isso. pessoa, não vê tudo que ela pode Como fazer. profissional. Aí eles E muitas olham, vezes quem impede são os outros companheiros, né? sim, Igual a própria pessoa. eles olham assim e falam, não, tem uma limitação, não vai Ah, conseguir, não vai desenvolver. É muito assim, eu acho que, não sei, mas é interessante, por que que eles têm esse olhar com a gente, pessoas com deficiência, É, é o preconceito, né? O capacitismo ele tem que ser muito quebrado. E tem lugares, por isso que eu perguntei de qual origem que é o pai, a a Axel, empresa. porque na Alemanha, por exemplo, não tem lei de cotas. Para eles é totalmente natural contratar. Então, eu hum, sei de uma empresa gigante da Alemanha que está no Brasil, que eles têm dificuldade de entender o porquê lei de cotas. Sim. Que para eles, É o pessoa com deficiência é tratamento normal. diferente É, que sim, aqui dentro do Brasil, do nosso a país, que gente precisa precisa. crescer É, muito, é a forma como eles tratam a gente. Então, entre aspas, vamos colocar coitados, vamos colocar uma cota para inserir eles aqui na empresa. Mas a cota é só uma como, reparação de um problema antigo, histórico, social de exclusão, né? é como isso. todo mundo assim, nós, pessoas com deficiência, que temos mais contato, e às vezes damos com isso também, eles colocam a gente assim, realmente para cobrir cota. Colocam É, naquele cantinho, não tem muito o que Sim, fazer, faz coisas super superficiais e não dão para a gente realmente o oportunidade. poder, a É. oportunidade da gente ser um grande E aí, então, profissional. eu vou é fazer uma isso pergunta que é mesmo. alfineta. Tem carreira? Tem carreira. Eles estão buscando isso. Eu vou te falar que, assim, a gente tem pessoas com deficiência lá que são promovidas, que É isso. são vistas, estão. Essa mudança no olhar já está acontecendo, Sim. Então, a gente tem que né? Porque parabenizar a Axel Nobel é, por esse porque muitas olhar. vezes só coloca a pessoa no Sim, cargo e ela não vai subir, ela não Não, vai mudar. só. sim, E sim. precisa, tem que ser como as outras. É, Apesar que eu acho que existe uma falha na lei de cotas, que é quando uma pessoa ocupa uma vaga, Ela não sai daquela vaga, né, fica ali. e ou quando ela lateraliza, né? saída, É, e Lateraliza quando ela só. sai da vaga, não pode ser contratado outro profissional sem deficiência. É, Tem que ser é, só com só deficiência. é isso Então, mesmo. você também trava a empresa de fazer algumas movimentações. Eu acho que isso, sim, com o tempo, tem que ser, na minha opinião, não sou especialista normalizado. disso, mas tem que ser mudado, né? Eu já saí de empresas assim que todo mundo era assistente administrativo, né? Que esse é o cargo que a gente carrega, né? Enfim. Mas hoje, assim, na Axo, eu vejo que tem pessoas com deficiência com outro cargo, né? Legal. Então, assim, tá mudando. É algo vagaroso, assim? É, Sim, mas sim. assim, você vê que as coisas estão Até acontecendo. porque aí também tem que ser da capacidade da pessoa, né? Tem que demonstrar Isso, que quer isso. crescer, que tem capacidade de crescer, A né? gente tem que ir caminhando e acreditando que vai acontecer, Com né? Eu certeza. penso assim. Positivo sempre. Sim, Sempre, sempre. sim, sim. Ô, Jana, foi tão rápido, é tão leve, estava toda preocupada. Ela é a primeira vez que falou no podcast, não sei o quê. Mas já está acabando o nosso programa. Você Voando. Que acredita? Não delícia! foi leve? Super Mentira, foi Foi leve. rápido. rápido? Mas é que vocês são maravilhosos, né? Por Obrigada. isso Obrigado. fica leve, né? É É, Deixa bate-papo. tudo é um mais bate-papo. tranquilo. Só para Você, finalizar ali, projetos seus, empresa. Projetos. Então, a gente está com vários projetos, até com um grupo de equidade e acessibilidade. Hoje mesmo tivemos uma roda de conversa. Hoje é o Dia Mundial, né, da Do autismo, conscientização do né? autismo. Então, assim, até por isso estou de azul. Azul. E a gente está fazendo muitas rodas de conversa, a gente está trazendo muitos assuntos importantíssimos, assim, né? Hoje a gente falou do diagnóstico até a carreira profissional.
A gente está trazendo a área médica, a gente está trazendo o RH, né? A gente falou do diagnóstico tardio, essas questões. Então, assim, tem muita coisa a ser feita. Legal. Então, esse ano, assim, no grupo, a gente tem muitas questões para serem tragas, assim, letramento sempre, sensibilização sempre, buscando informação, sabe? Assim, a gente quer ser algo atualizado, sabe? Que as pessoas participem e elas saibam um pouco mais sobre esse mundo das pessoas com deficiência, né? E o que a gente quer proporcionar é essa mudança no olhar. Então, a gente vem forte para mudar muita coisa, né? Para você olhar para o lado e ver que, assim, a minha deficiência foi adquirida. Então, qualquer um pode se tornar uma pessoa com deficiência. Em um segundo. Não é O meu fez clac. isso, né? E A vida é aí, uma caixinha de surpresa. A sim. gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. E aí fica tudo mais fácil. Quando você tem esse olhar mais aberto, mais empático, mais gentil, né? Olhar com gentileza, assim, a gente transforma. É transformador, né? Total. Então, os projetos que eu tenho é sobre isso, gente. Legal. Você quer deixar uma mensagem para o pessoal que está em casa nos acompanhando, o pessoal da Axo também que está todo ali nos assistindo? Eu só queria agradecer. A Axo, para mim, foi um presente. Então, todas as meninas que trabalham comigo, assim, né, que ajuda, que impulsiona, eu tenho que falar o nome delas aqui, gente. Claro. Marina, Gabriela, Daniela, Lívia, a minha gerente, a Patrícia, ela é extremamente especial para mim, assim, sabe? Eu falo que ela é, ui, Respira fundo, tá tudo ótimo. é um amuleto, né? Tem pessoas que a Água, gente Igor. conhece que tipo, é um amuleto para nós, né? E traz uma força e faz a gente pensar que as coisas vão mudar, né? Que vão transformar. Vamos sim. Porque às vezes a gente passa umas coisas na rua, você ouve alguns comentários que não são bons, e você tem que ignorar aquilo para o seu dia ser melhor, Sim. não é? Sempre passando por cima de algo para poder melhorar o dia. Então, a todos que possuem alguma deficiência, sempre acreditem que o mundo ele vai mudar, em algum momento ele vai mudar. Já tá, né? É isso, e a Erga a transformação cabeça vem sempre. aqui, é o que a gente sempre fala, né, falem de nós, mas falem conosco, né, nos coloquem na roda, Nada né. sobre nós sem nós. Isso, façam a gente participar, entendeu? A gente também Inclusão. tem a fala, a gente tem muito que ensinar, a gente tem muito que aprender também, Também. né? Mas tem muito a compartilhar. Então, não desistam, gente. A A vida é linda. nós não somos diferentes. A diferença está no olhar das pessoas para conosco. Isso. Então, não desistam, sigam suas vidas, sejam felizes, muito amor, muito carinho, muita paz para todo mundo. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada. Gratidão. E vamos ter que se despedir de todos Acabamos vocês que mais estão um aqui episódio. nos Até acompanhando. Até o próximo próxima segunda. episódio. Segunda às 19 horas, hein? Com os Imparáveis. Imparáveis. Beijos.